Olá pessoal, boa noite. Desculpem a demora, houve uma demora aqui na conexão, tá? Mas vamos lá. Eu sou o Dr. Fábio Peralta, eu sou médico ginecologista e obstetra e com subespecialidade em medicina fetal. E eu sou responsável pelo Centro de Medicina Fetal do Hospital Promatre, do Grupo Santa Joana, e também pelo programa de cirurgia fetal do mesmo hospital. Né? E essa live de hoje faz parte, né, do canal Ser Mãe, que é um espaço de troca de informações, experiências entre especialistas e entre os especialistas e os pacientes. O foco dessa live é discutir qual é o papel, né, do fetólogo, ou seja, do especialista em medicina fetal, na vida da gestante, não é? E do obstetra, tá certo? Como eu disse, não é? Nós fetólogos somos, a maioria, já especialistas em ginecologia e obstetrícia, e que um dia nós direcionamos a nossa carreira para estudar um pouco mais das doenças fetais, da análise do feto, das complicações que isso pode ter ao longo da gestação, diagnosticar esses problemas e eventualmente tratar, tá certo? Então, o nosso papel, né, é de contribuir, de trabalhar passo a passo, né, com o obstetra para contribuir para um melhor resultado da gestação. Né? Nós somos então parceiros diretos dos obstetras, tá certo? A nossa atuação pode ser maior ou menor, tá? A nossa importância, né, na vida do obstetra e da gestante pode ser maior ou menor na dependência, né, do conhecimento que cada obstetra tem da área de medicina fetal. Então, muitos obstetras, né, que vão então conduzir a parte clínica da gestação, também têm uma boa formação em medicina fetal, então eles fazem as duas coisas sozinhos, né, não precisam de um apoio de um fetólogo, de uma pessoa que se direcionou somente para a medicina fetal. Mas na maioria das vezes, né, o obstetra acaba se apoiando, né, na nossa atuação, tá certo? Na atuação do fetólogo, como um auxílio para diagnosticar condições adversas e ajudar no tratamento e na melhor condução dessa gestação. Então a nossa atuação como fetólogo já começa antes da gravidez, né? A gente não pode esquecer, tá, que a preparação para uma gestação é tão importante quanto a gestação em si. Na maioria das vezes o obstetra vai resolver esse passo, tá? Ele vai, se você gestante se interessando por se preparar para uma gestação, não é? É muito interessante que você passe por uma consulta pré-gestacional com seu futuro obstetra, com seu clínico, né? Porque ele vai saber o que ele tem que investigar e o que ele tem que corrigir para essa gestação seguir da melhor forma possível. Então tem uma série de coisinhas que a gente pesquisa no período pré-gestacional. Então uma doença materna que está descontrolada, um diabetes que pode ser controlado antes da paciente engravidar. Isso evita aborto, evita malformações, evita um monte de complicação, né? Então, controlar uma doença materna, identificar a ocorrência de uma doença genética na família que pode eventualmente acontecer nessa gestação, né? Promover suplementos vitamínicos que previnem sabidamente a ocorrência de malformações. O mais clássico que a gente sabe é o uso do ácido fólico para prevenir os defeitos de fechamento do tubo neural, né? Principalmente a espinha bífida, que é uma das malformações mais frequentes que a gente vê durante a gestação. Então isso pode ser prevenido, tá? É prevenível com a simples adição de um suplemento vitamínico no período pré-concepcional e nos primeiros meses da gestação. Então é interessante, né, se programar para uma gestação, né? Nós estamos passando por uma fase agora de reclusão, né, de isolamento social, né? Isso pode até interferir, tá, na orientação com relação a começar uma gravidez, tá certo? Então é muito importante as consultas pré-gestacionais.
Como eu disse, o obstetra, na maioria das vezes, né, tira de letra isso, não precisa de ajuda de ninguém. Mas nós podemos participar também, eventualmente em casos genéticos mais complicados, né, numa discussão com o obstetra, né, para melhor conduta para essa gravidez. Saindo do período pré-gestacional, a gente entra na gestação propriamente dita, né? E aí o papel do fetólogo, do especialista em medicina fetal, começa a ser um pouco mais importante no seu auxílio ao obstetra e à gestante, né? Porque existem alguns exames complementares que são muito importantes durante a gestação, eu diria que fundamentais, não podem ser esquecidos, tá? Outros exames, né, são opcionais, eu vou comentar alguma coisinha sobre isso, e também diante do diagnóstico de uma alteração, então muitas vezes essa alteração é uma malformação fetal que requer um tratamento, que requer uma intervenção para melhorar o prognóstico desse bebê, aí a posição do fetólogo realmente vai ser fundamental, né, no auxílio dessa gestação, da gestante então e do nosso colega obstetra, tá certo? Indo para o mais simples, né? A imensa maioria das gestações são gestações de baixo risco, a gestante não tem história prévia de nada ruim, né? De mau passado obstétrico, de prematuridade, de doença genética, de malformação, e são gestantes então de baixo risco. Então a maioria das gestantes, né, deveria se submeter pelo menos a 2 exames ultrassonográficos que eu diria que são fundamentais ao longo da gestação. Um deles é o morfológico do primeiro trimestre, de 11 a 14 semanas, e o outro é o morfológico do segundo, né, de 18 a 24 semanas. Esses exames são sim muito importantes e existem dados na literatura médica que mostram que a realização rotineira desses exames em pacientes de baixo ou de alto risco contribuem para um melhor prognóstico da gestação. Então, não existe dúvida nenhuma que indiscriminadamente, baixo ou alto risco, 12, 22 semanas, é importante fazer o exame de ultrassom morfológico. Com quem que eu vou fazer, Fábio, esse exame morfológico? Com o indivíduo que está capacitado para isso. A maioria das vezes, esse profissional é um especialista em medicina fetal. Mas nós temos aí vários profissionais que não se dedicaram tanto a isso, mas fazem um bom exame morfológico, tá? A maioria das vezes, quem vai fazer esse exame acaba sendo o fetólogo, tá certo? E tem uma estrada mais rodada nesse sentido. Então esses 2 exames são fundamentais. Tem um outro exame que é importante também, que é o exame do terceiro trimestre. Esse nos ajuda a detectar desvios do crescimento fetal, casos de insuficiência placentária que se manifestaram mais tardiamente e eventualmente algumas alterações estruturais. Se a gente for para a medicina baseada em evidências, esse terceiro exame não é de recomendação universal, tá? Ou seja, não existe uma forte recomendação para ele, tá? Mas a gente vai ver que a maioria das pessoas vai acabar fazendo um examezinho no terceiro trimestre para ver o crescimento do bebê e checar de novo para ver se está tudo bem. Mas os fundamentais são 12 e 22 semanas, tá? Então, quantos exames você deve fazer na gestação? Baixo risco, o mínimo possível, ainda mais na época que a gente está passando agora, né? Quer dizer, o mínimo de exposição, tá certo? É o mais coerente. É lógico que se você for em um determinado momento rotulada como alto risco para qualquer coisa, esse protocolo muda, tá? E aí isso vai ter que ser ajustado e o fetólogo contribui, na maioria das vezes, com o obstetra para essa discussão do segmento, né? De quanto em quanto tempo eu vou ter que rever essa paciente, o que é o mais coerente, o que é o mínimo necessário, né? Então começa a ter uma interação importante multidisciplinar aí, né? Ou melhor, multiespecialidade, ou obstetra e fetólogo, né? Para um melhor andamento da gestação. Quando a gente vai para o primeiro trimestre, tá? O morfo do primeiro trimestre é absolutamente fundamental, tá? Com ele a gente confirma a idade gestacional, confirma a viabilidade do bebê, podemos avaliar a anatomia do bebê com detalhes, de tal maneira a calcular um risco para anomalias cromossômicas, o que pode nos direcionar
a fazer outros exames complementares de genética, tá bom? Identificar ou rastrear, tá certo? Ver malformações ou ver sinais que nos fazem suspeitar de malformações que podem ser tratadas ao longo da gestação. Então hoje, tá, os tratamentos intraútero, tá, as intervenções terapêuticas para alterações estruturais fetais, tá, que podem ser realizados ao longo da gestação, todas essas malformações que são passíveis de intervenção são pelo menos suspeitadas no morfológico do primeiro trimestre, pelo menos, tá? Vamos pegar a espinha bífida aberta, que é a malformação tratável intraútero mais frequente que existe, tá? Ocorre uma vez a cada 1000 gestações, tá certo? A imensa maioria dos bebês com espinha bífida aberta vão apresentar sinais indiretos dessa doença no morfológico do primeiro trimestre. O que nos permite direcionar essa gestante para que, se ela quiser e assim o obstetra concordar, faça o tratamento dessa espinha bífida o mais cedo possível. Hoje estão surgindo na literatura dados que estão mostrando para a gente que quanto mais cedo a gente corrige essas lesões no bebê, melhor é o prognóstico desse bebê. Né? Então a gente suspeita dessa malformação quando? No primeiro trimestre. Né? Outras malformações que podem se beneficiar de intervenções, uma hérnia diafragmática, uma cardiopatia, né? uma uropatia fetal, uma uropatia obstrutiva fetal, né? Patologias que podem eventualmente se beneficiar, requerer uma intervenção, e a gente suspeita de tudo isso no começo da gravidez, por sinais diretos ou indiretos. A identificação de uma gestação gemelar, não é, que tem uma placenta só e que tem maior risco de complicação com transfusão feto-fetal, com restrição de crescimento e tudo mais, a gente já identifica no primeiro trimestre e já orienta o segmento adequado dessa gestação para a gente não comer bola com patologias ao longo da gravidez nesses casos, tá certo? Então, quer dizer, o primeiro trimestre nos direciona muito com relação ao segmento dessas gestações, né? Quando a gente identifica no primeiro trimestre um bebê que tem sinais que aumentam o risco por uma doença genética, né? Poxa, é bem saudável, né, a discussão com o casal, com o obstetra, tá certo? E deles com o fetólogo, de qual é o melhor caminho para seguir para esse casal. Será que a melhor opção aqui é pedir um DNA fetal na circulação materna? Ou será que o mais adequado é eu ir para um PCR cariótipo microarray exoma, tá? O que eu preciso fazer? Então, várias cabeças pensando, tá? Às vezes encurtam o caminho para a resposta, né? Barateiam essas investigações, né? E isso só é possível diante dessa interação fetólogo, paciente, obstetra, tá? Então o primeiro trimestre, exame fundamental, tá? De preferência feito com uma pessoa com uma estrada longa aí de experiência na medicina fetal. Para quê? Para que ela possa contribuir não só com um exame de translucência nucal, mas com uma avaliação completa desse bebê e eventualmente ajudar o obstetra e a gestante a mudar o rumo de uma gestação que pode apresentar um problema. Depois a gente passa para o morfo do segundo trimestre, né? E o morfo do segundo trimestre é o exame mais importante que a gente tem para avaliação detalhada da anatomia fetal e confirmação da normalidade estrutural e identificação de uma maneira mais precisa das alterações estruturais que um bebê pode ter, tá certo? Então é um exame fundamental para isso, tá? E a gente então ratifica ali, né, normalidade estrutural ou eventualmente de alguma doença que eu tenha suspeitado lá atrás, tá certo? Que possa requerer um tratamento. Uma outra coisa importante do morfo do segundo trimestre, né, é a complementação do exame com a medida do colo do útero para rastrear pacientes de maior risco para parto prematuro. Tá certo? Lembrando, né,
que somente 10% das mulheres que vão ter um parto prematuro têm uma história prévia à gestação que a colocam no alto risco para prematuridade. Os outros 90% das mulheres que vão ter partos prematuros não têm história prévia de alto risco nenhum. Então, a medida do colo do útero é um adicional importante que a gente tem, né, de preferência por via transvaginal, isso é o padrão ouro para a gente avaliar, para identificar, principalmente em meio àquelas gestantes que foram inicialmente rotuladas como baixo risco, mulheres que passam agora a ser de alto risco porque o colo do útero está curto. E nessas pacientes, medidas podem ser tomadas que são muito eficazes para evitar a prematuridade, tá certo? Então, o morfológico do primeiro trimestre nos ajuda a direcionar o segmento dessa gestação, rastrear anomalias cromossômicas e ver se a gente precisa fazer exames complementares para isso. Eu esqueci de falar a hora que eu estava falando do primeiro trimestre, mas no primeiro trimestre também a gente calcula o risco para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia e discute então com o obstetra qual é o melhor conduta para tentar evitar que essa mulher desenvolva hipertensão na gestação, tá? Identifica malformações, identifica gestações gemelares, dá rumo para a gestação, um rumo inicial, tá certo? O morfológico do segundo é o melhor momento para a gente confirmar a normalidade ou a suspeita de malformação que eu tinha lá atrás, tá? E aí também, obviamente, né, programar um tratamento se isso for necessário. Além disso, lembrar da importância do rastreamento do parto prematuro, tá? Parto prematuro causa muito mais problemas para o neonato em termos de frequência do que qualquer outro tipo de alteração estrutural. Tá? Então é uma das principais causas de óbito neonatal, a prematuridade. Então a gente tem como evitar isso, né? Então o morfo do segundo trimestre tem um papel importante na identificação de gestantes de alto risco para parto prematuro, tanto quanto a identificação de uma estrutura fetal normal ou patológica ou alterada que requeira um tratamento, né? Então a gente não pode esquecer disso, o rastreio de prematuridade, muito importante no segundo trimestre, tá certo? Seguindo para o terceiro, né? Como eu disse, a principal função do terceiro trimestre, as principais são rechecar a anatomia do bebê, então ter certeza que está tudo bem, e avaliar principalmente o padrão de crescimento do bebê, funcionamento da placenta, né, com os dopplers todos ali, para ficar mais tranquilo de que esse bebê está passando bem, está crescendo bem, tá certo? Às vezes algumas alterações a gente detecta no terceiro trimestre, mas isso não é muito frequente e tem ficado cada vez menos frequente hoje, com a capacidade que a gente está adquirindo com o tempo de diagnosticar os problemas cada vez mais cedo na gestação, tá certo? Então cada um desses três principais exames aí, e mais importantes ainda, o morfo do primeiro e do segundo, tem finalidades que são muito importantes, né? E nos ajudam então a discutir com o obstetra, né? Tentando, então, ou nos disponibilizando, né? A ajudar para o melhor segmento então da gestação. Eu disse até agora, né, dos diagnósticos, né, das suspeitas de doença e tudo mais, tá certo? Mas é importante a participação do fetólogo, é muito importante também quando se requer um tratamento, né, do feto. E como eu disse, hoje existem várias condições, tá, que se beneficiam de uma intervenção terapêutica ainda com o bebê no útero, né, durante a gestação, tá certo? São várias as condições. É lógico que a parte cirúrgica da medicina fetal está caminhando, né, muito nas últimas décadas, né? Então muito tem saído de melhorias no tratamento fetal, mas muita coisa tem que ser respondida ainda. Então a gente não pode afirmar que para todas as doenças fetais o nível de evidência científica para o tratamento do bebê é o nível mais alto possível e a recomendação é a melhor possível, é a mais forte possível. Não,
tá? Mas esses casos são sempre muito bem individualizados, né? E tanto o fetólogo como o obstetra, como o paciente, tem que ter muita coerência na hora de decidir qual vai ser a melhor conduta para um bebê que eventualmente pode ser operado intraútero, né? Tudo isso é muito bem discutido, mas existem condutas, né, que estão caminhando, né, para uma evidência muito alta, né? Então, correção intraútero de mielomeningocele, o tratamento da transfusão feto-fetal é clássico, né? Isso, né, ninguém discute muito, a gente sabe que tem que tratar, uma doença muito grave, né? Outras patologias que estão vindo por aí, para as quais intervenções estão sendo propostas, então obstruções urinárias, cardiopatias e tudo mais, né? Vão requerer mais estudos lá para frente para confirmar o real benefício, mas a medicina fetal está caminhando, tá certo? Então, esse é o papel nosso, né, do fetólogo, né? Como eu disse, hoje a gente olha como fetólogo, a medicina fetal é vista como uma subespecialidade dentro da GO, né? Porque a ginecologia obstetrícia é uma área muito ampla, né? Então a gente vê ali que quando a gente se forma gineco-obstetra, alguns dos nossos colegas vão fazer só ginecologia, alguns vão só tratar de infertilidade, outros só de neoplasias, né? Outros vão cuidar só da obstetrícia clínica, outros vão para o lado do feto, e alguns fazem tudo bem feito, né? Então são mais completos, né? Então a gente vai ver de tudo, tá certo? Em alguns países existe uma tendência de você estimular a medicina materno-fetal, não separar muito essa história de obstetra e fetólogo, né? Mas isso não é uma unanimidade mundo afora. A gente vai ver que a tendência em cada país muda um pouco. No Brasil a gente vai ver uma mistura das duas coisas, ou seja, pessoas que focam muito na parte da medicina fetal, então feto, problemas do feto, rastreamento de problemas, tratamento e tal. Outros que fazem as duas coisas, a obstetrícia e a especialidade da medicina fetal, outros que ficam só na obstetrícia, tá? Então não importa, tá? O que importa é a gestante ter a segurança, né, de estar na mão de profissionais que ela confia, né? Ou seja, do obstetra que ela confia, né? Do fetólogo que ela confia, da instituição que ela confia, né? Então hoje a gente tem uma honra, né, na verdade, muito grande de trabalhar num ambiente, né, que é o nosso ambiente ali Promatre, dentro do grupo Santa Joana, que os profissionais todos, né, de todas as subespecialidades são profissionais muito de ponta, as instalações propiciam que a gente faça todas, tá? Todas as cirurgias hoje disponíveis para o tratamento do feto, a gente faz ali dentro, né? E a gente tem números muito grandes ali, né? O que ajuda o grupo todo, tá? a crescer demais, tá certo? E eu não poderia dizer, né, falando numa especialidade que envolve muitas áreas, né, que é a medicina fetal, né, materno-fetal, a gente não pode nunca deixar, né, de falar do nosso colega que pega o resultado da gestação, que é o pediatra, que é o neonatologista, né, quer dizer, quando você vai fazer uma medicina fetal de alta complexidade, diagnósticos difíceis, tratamentos difíceis, tá certo? Você tem que ter, esperando ali, tá? No finalzinho do trajeto da gestação, a pessoa que vai cuidar do bebê, cuidar do resultado do bebê, da gestação, né? Que é o bebê. E essa turma precisa ser realmente de ponta, eles precisam ser muito topo de linha para assegurar essas complexidades, e com orgulho a gente consegue falar que são, viu? Então é uma grande segurança para a gente, né? Ao trabalhar com gestações de alto risco junto com o obstetra, a gente tem o nosso pediatra que lá na ponta vai segurar o bebê, tá? Provavelmente a parte mais difícil que tem é essa, né? É segurar o bebê com problema lá na frente, e eles fazem isso com grande maestria, tá certo? Então, antes de responder algumas perguntas, né, que eu vou tentar, tá, responder algumas perguntas que foram passando por aqui, tá certo? Para a gente também não ultrapassar muito o horário, tá?
Eu agradeço a atenção de vocês, tá? E agradeço a oportunidade, né, do grupo que confia no nosso trabalho, no meu trabalho, no trabalho da minha equipe, tá certo? Que é um grupo fantástico aí, provavelmente, né? Eu sou suspeito para falar, mas provavelmente, né? O melhor lugar do país para você cuidar das gestações mais complicadas é esse grupo, né? Santa Joana, né? Meus parabéns aí a todos, tá certo? Eu vou ver se eu consigo responder. Nós fomos anotando aqui algumas perguntas, tá? E eu devo me estender no máximo mais uns 10 minutinhos, tá certo? Que é o tempo da nossa live, tá certo? Então vocês me desculpem se eu não conseguir em tempo hábil, como eu disse, mais uns 10 minutinhos aí pra gente discutir, responder a todas as perguntas, né? Mas se vocês tiverem qualquer questionamento além do que eu pude responder aqui, tá certo? Esses questionamentos podem, né, ser feitos, né, nos canais de contato do Grupo Santa Joana, né, no serviço de atendimento ao cliente, nas redes sociais do Grupo Santa Joana e eventualmente se a gente precisar ser acionado, também não tem nenhum problema. Lembrando, antes de terminar, que essa live vai estar completa, né, no IGTV e no YouTube, então vocês podem acessar ali a live quando vocês quiserem, tá certo? Então eu vou tentar agora, nesses últimos 10 minutinhos, tá, responder a algumas questões que nós anotamos aqui do lado no meu computador para vocês, tá? Então, essa é a única pergunta aqui. Tá. Uma paciente, então, né? Aqui é um questionamento de uma paciente, diz que passou por uma cirurgia para STT, né? E ela perguntou, né, o que é STT e se tem tratamento, né? Muito bom a pergunta, tá? STT é uma sigla, tá? Para síndrome transfusor transfundido, tá certo? STT. Tem vários nomes para essa síndrome, né? Então, síndrome de transfusão feto-fetal, não é? Ou TTTS, tem várias, nós vamos ver as pessoas chamando isso de várias maneiras. O que acontece aí? Na gestação gemelar, tá? Algumas gestações de gêmeos, elas vêm com uma placenta só que vai ser dividida pelos dois gêmeos, tá? E quando isso acontece, a circulação dos dois bebês vai se comunicar através de vasinhos que estão na superfície da placenta. Então, como esses bebês têm as suas circulações, né, as suas circulações comunicadas ali por esses vasos, às vezes ocorre um desbalanço de sangue entre os dois bebês. Ou seja, ocorre uma transfusão de sangue sem querer ali, né, acidental, de um dos gêmeos para o outro. E por isso que isso é chamado de síndrome da transfusão feto-fetal. A síndrome da transfusão feto-fetal tem vários estágios, né? E tem estágios mais leves que podem ser seguidos e devem de uma maneira expectante, ou seja, só com ultrassons seriados, não é? Esse é um dos exemplos que a gente muda aquela rotina de ultrassonografia, né? Então a gestante com gestação gemelar monocoriônica de uma placenta só diamniótica, eu não posso vê-la com 12, 22 e 32. Eu preciso vê-la com mais frequência, a cada 2 semanas. Por quê? Porque ela tem risco de desenvolver essa transfusão feto-fetal. E se isso acontecer, eu preciso tratar, tá certo? Se a forma for grave. Então, a transfusão feto-fetal, tá, pode acontecer, ela pode aparecer numa forma leve e aí a gente só fica seguindo com ultrassom, não opera. Mas tem formas graves, né, que são os estágios 2, 3 e 4, né, são os estágios mais graves. Nesses estágios mais graves, se não for tratado, os nenês morrem, né, a gestação é perdida na imensa maioria das vezes.
E o tratamento para isso, tá, é feito com uma cirurgia endoscópica, né, uma câmera de vídeo de 1 milímetro, que a gente entra no útero, identifica os vasinhos que estão lá dando problema, que estão comunicando os dois bebês, a gente queima aqueles vasinhos, né, com laser. Esse é o tratamento definitivo, esse é o tratamento mais eficaz, tá certo? E costuma ter resultados muito bons, com sobrevida de pelo menos um dos bebês em mais de 90% dos casos. É estágio dependente esse resultado, é operador dependente, né? Lógico, quanto mais experiência o cirurgião tiver no tratamento disso, melhor vai ser o resultado, não tenha dúvida nenhuma, tá certo? E é isso, tá certo? A segunda pergunta que vem, espero ter respondido a primeira. A segunda pergunta é quando solicitar um NIPT, né? Isso é uma pergunta extremamente complexa, tá? Eu seguramente poderia discutir isso com vocês por horas, tá certo? O DNA fetal na circulação materna é um método de rastreamento de anomalias cromossômicas, não é um método de diagnóstico. É um método de rastreamento muito bom, tá? Com uma performance, um desempenho extremamente alto, tá certo? Com falso positivo baixo, tá certo? Então é um excelente método de rastreamento, tá certo? Mas é importante, tá, que nem o obstetra e nem o paciente confunda esse método com um método de diagnóstico, tá certo? Quando a gente fala em diagnosticar uma anomalia cromossômica, para isso, tá, ou uma doença genética, gênica ou na microestrutura do cromossomo, a gente tem que partir para a análise da célula fetal, no líquido, ou no vilo, ou no sangue do bebê. Tá certo? Quando a gente precisa do diagnóstico, quando a gente está pensando numa doença genética, tá? Que pode ir desde uma alteração cromossômica, na macroestrutura do cromossomo, à microestrutura, ao gene, eu tenho que partir para diagnóstico, tá? Então é importante, tá certo? Que seria interessante, tá? Que toda vez que uma paciente fosse colher um NIPT, que ela discutisse isso bem com o seu obstetra, com o seu fetólogo, para ver se ela pode já ir pedindo um NIPT antes de ver se o bebê está bem com 12 semanas, ou depois de ver o bebê com 12 semanas está tudo bem, se ela deve fazer um NIPT ou não deve, ou se encontrou alguma alteração no exame de 12 semanas, ela deve ir para o NIPT ou para o exame de diagnóstico, tá certo? Via de regra, tá? O NIPT, tá certo? A gente acaba pedindo, tá? Ou dando uma prioridade para o NIPT, quando na verdade a gente acha que o bebê não tem problema nenhum, tá certo? Se a pessoa que vai avaliar uma gestação, tá certo? Tá desconfiado que esse bebê realmente tem uma doença, tá? Então uma translucência nucal de 5 milímetros, muito aumentada, uma alteração estrutural que te faça pensar numa doença gênica, o único exame que você não pode pedir é NIPT, tá? Você tem que seguir para a sequência cariótipo, microarray, exoma se precisar, tá certo? E a gente está vendo hoje, tá? E estão saindo números na literatura, tá? Demonstrando, tá? A importância desses outros exames de genética no esclarecimento do caso, tá certo? E o NIPT, né? Então ele serve para estimar risco de algumas alterações cromossômicas e algumas microdeleções. Mas se ele vem alterado, ele precisa ser confirmado, seja com cariótipo ou com microarray. Então, se você está pensando que esse bebê tem uma alteração na microestrutura, uma alteração gênica, tá certo? Ou está quase com certeza que ele tem uma alteração cromossômica, o ideal é você ir para um método de diagnóstico, tá certo? Então, esse papo dá horas de discussão, tá, pessoal? Então, não tenho nenhum objetivo de encerrar o assunto aqui, tá? Mas a gente tem que ir respeitando o que está saindo na literatura, né, em favor dos exames de diagnóstico, microarray, exoma, da importância desses exames e tomar cuidado em ficar indiscriminadamente gastando dinheiro com NIPT para tudo quanto é situação que a gente vê, tá certo? Precisa tudo ser ponderado, tá? Saiu essa pergunta é bem interessante, tá? Bem interessante, tá certo? Claro que pode. Você pode pedir o NIPT quando você quiser,
tá certo? Não existe poder ou não poder pedir o NIPT, tá certo? Mas eu vou dar duas situações aqui. Você tem um bebê com 12 semanas, tá? 12. Esse bebê tem TN de 5, tem holoprosencefalia, tem polidactilia e só falta estar escrito na testa desse bebê que ele tem trissomia do 13. Você pode pedir um NIPT se você quiser, nenhum problema, tá? Só que você sabe que vai sair uma trissomia, um alto risco para trissomia do 13 e que o ideal é você confirmar isso, porque é o recomendado no mundo inteiro, porque você pode ter falso positivo, tá? Então, você pode pedir, ninguém vai te impedir de pedir. Só que pensa, né? Tá certo? Esse bebê tá na cara que ele tem uma doença genética, você só precisa confirmar isso, e a confirmação é com um exame diagnóstico, tá? Tá bom? Agora, você pega um bebê ali que tem uma TN um pouquinho aumentada, tá? Aí você falou entre o percentil 95 e o percentil 99, você não encontra mais nada de errado nesse bebê, tá certo? Tudo bem, e isso até aumentou o risco pelo ultrassom para síndrome de Down, ou seja lá o que for, tá certo? E você fala assim, eu vou pedir um NIPT primeiro, eu tô achando que esse bebê não tem nada. Apoio, tá? 100% você. Tá certo? Apoio, nenhum problema, tá? Se vier alto risco, você vai ter que confirmar, tá? Você vai ter que confirmar, tá certo? Principalmente se vier uma trissomia do 13, que é o que mais dá falso positivo, tá certo? Você vai ter que confirmar. Agora, acima do percentil 99, tá? Quanto maior vai ficando a TN, mais os trabalhos vão mostrando pra gente que a utilidade do cariótipo microarray, tá? Cariótipo microarray, do cariótipo microarray vão aumentando e que a importância, tá, do NIPT vai ficando de lado, tá? E a gente deve começar a pensar numa avaliação mais específica, porque aumentando a TN, proporcionalmente aumentam casos de alterações que você vai detectar no microarray, no exoma. Tá certo? Então, acima do percentil 99, saiu até essa semana um paper na revista Branca, se não me engano, nesses últimos semanas, tá? Reforçando isso, né? Que acima do percentil 99, acima de 3,5 de TN, talvez seja interessante você partir para diagnóstico e não ficar muito em cima do NIPT, mas ninguém vai te obrigar a fazer isso, tá? Ninguém vai te obrigar, tá certo? Não existe certo ou errado, existe tentar encurtar o tempo para dar um diagnóstico para a gestante, tá certo? Débora, tá? Em tempos de Covid, deveríamos restringir os exames para 12, 22 e 32, né? Se a gente for ser restrito na evidência científica e benefício, a gente restringiria a 12 e 22. E o resto acompanhamento clínico, né? Porque as evidências são mais fortes no benefício do ultrassom em 12 e 22. Mas hoje é difícil, né, a gente deixar aquele exame de terceiro trimestre para ver se o bebê está com Doppler normal e tal, está crescendo bem, né? Então, por conta, a gente acaba adicionando, mas isso seria na paciente de baixo risco, tá? Que você não desconfia de nada, talvez o máximo que você deveria fazer para evitar contato, né? Agora, de novo, tá? Em cada momento, se você achou alguma coisa que mude a tua linha de raciocínio para o segmento, aí, tá? Aí você vai ter que ajustar o segmento para ela, para os exames que você precisa fazer, tá certo? Uma restrição de crescimento com Doppler alterado, que você vai precisar checar cada 1 ou 2 semanas. Paciência, acabou esse raciocínio, tá? Você tem que fazer o que você tem que fazer, tá certo? Luciana perguntou, né? Intestino hiperecogênico isolado, tá? Mais nada. Então, quer dizer, Luciana, tudo, tá? Volto a dizer, tá? Requer bom senso, tá? Guarda uma frase, o NIPT é fundamental, tá? É excelente, não fundamental, desculpa, eu falei errado, tá? Quando você acha que esse bebê não tem doença nenhuma, tá? Porque se você está muito desconfiado que ele tem uma doença, você tem que diagnosticar essa doença, e o NIPT não é um método de diagnóstico,
tá? Então veja, você pegou um bebê que com 12 semanas era absolutamente normal, uma paciente de 20 anos com TN de 1, tudo absolutamente normal, risco lá embaixo, tá? Ela volta com 20, o bebê crescendo no percentil 50, todas as sorologias normais, e você olha para o intestino e fala, tô achando que está um pouco mais branquinho. O que você acha que esse bebê tem? Marcador fraco, tá? Isolado para síndrome de Down. Fala para você mesmo, você vai falar, não, eu acho que esse bebê não tem nada, tá? Ótimo, você deu a resposta, tá? NIPT é excelente para isso aí. Aí você fala assim, vou complicar um pouco, Fábio. Tem intestino hiperecogênico, tem pielectasia, tem fêmur curto e o nariz está meio esquisito. Ah, tá, né? Então aí você mudou, você já não acha mais que ele não tem nada, né? Ele tem muita coisa. Talvez a melhor coisa seja você ir para um exame de diagnóstico, tá certo? Então a gente tem que botar a cabecinha para funcionar, não pode só ficar em fluxogramas, hein? Tá? Pessoal, eu queria muito agradecer a vocês, tá? Pela atenção, tá certo? Pela paciência de vocês, eu espero ter sido útil. É corrido falar em 40, 50 minutos. Eu estou sempre à disposição aí, vocês sabem onde me achar, tá? Estou dentro do grupo Santa Joana, estou dentro mais especificamente da nossa casa ali, o Centro de Medicina Fetal da Promatri, e vocês podem me procurar e procurar a minha equipe, que são todos especialistas em medicina fetal, pessoas excelentes, tá? E contem conosco para tudo que vocês precisarem, tá? Um grande abraço do amigo de vocês, Fábio Peralta. Boa noite.